A Polícia Militar e o Detran do Distrito Federal estão mobilizando as equipes para fiscalizações na rua. O objetivo é coibir as irregularidades no trânsito que colocam em risco motoristas e pedestres, especialmente durante as festas de fim de ano. Na primeira fiscalização no Gama, cidade a 30 quilômetros do centro de Brasília, 76 carros foram parados. 16 foram recolhidos por infrações diversas. A Operação Boas Festas 2020 tem como objetivo intensificar as ações de fiscalização em locais de grande concentração de pessoas e de consumo de bebidas alcoólicas, como shoppings, centros comerciais, restaurantes, bares, boates, clubes e casas de shows, por causa do aumento significativo de confraternizações típicas de fim de ano. Em uma outra operação, também realizada na semana passada no Distrito Federal, 302 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados. 112 foram inabilitados e 109 motoristas dirigiam carros sem o licenciamento. Até o dia 3 de janeiro, 348 operações serão realizadas. Recentemente, o governo sancionou a lei que alterou o Código de Trânsito Brasileiro. Entre as mudanças, a ampliação da validade da carteira de habilitação e o limite de pontos para que o motorista seja suspenso. Até então, a legislação permitia que os motoristas tivessem até 20 pontos antes de sofrer um processo de suspensão do seu direito de dirigir. Com a entrada em vigor da nova lei, a pontuação na carteira dos motoristas aumentou. Assim, eles podem ter até 40 pontos sem sofrer um processo de suspensão da sua carteira. Caso o motorista tenha 40 pontos ou mais na sua habilitação, ele poderá sofrer um processo de suspensão do seu direito de dirigir. Para detalhar o assunto, a gente conversa agora com o diretor-geral adjunto do Detran do Distrito Federal, Gustavo Amaral. Boa tarde, doutor Gustavo. Bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Jornal da Justiça. Doutor, qual a importância de operações e mobilizações de fiscalização como essas, né, especialmente nesse fim de ano? Essa nossa Operação Boas Festas, como foi bem ressaltado aí no vídeo, ela foi iniciada no dia 10 de dezembro e a previsão de finalização é no dia 2 de janeiro. Nós sabemos que nessa época do ano a gente tem uma ampliação de confraternizações e festas, ora por conta do Natal, ora por conta do final do ano. Então nós também ampliamos a nossa fiscalização. Primeiro objetivo é conscientizar a população que se beber, não dirija. E os agentes estarão na rua com força total, ampliando essa possibilidade que o Estado tem para verificar aqueles que cometem infrações. E na hipótese do motorista insistir em dirigir sob a influência de bebida alcoólica, a atuação repressiva dos nossos agentes, bem como da Polícia Militar, que atua aqui ombreada com o Departamento de Trânsito. Do dia 10, quando iniciou a operação até hoje, qual é o balanço que vocês fazem, né? As pessoas foram autuadas, por quais motivos? Muito bem. A gente teve até o momento 700 autuações, sendo dessas 700, 500 por motivos diversos, documento, características do veículo, e 200 por alcoolemia. Então, já do dia 10 para cá, já foram constatadas, só na Operação Boas Festas, 200 por alcoolemia. É importante ressaltar que nós também realizamos uma outra operação que apareceu no vídeo aí anteriormente, chamada Operação Força Conjunta, onde a gente envolve o Detran DF, a Polícia Militar do DF, a Polícia Rodoviária Federal e o DR. Na última operação que a gente promoveu na sexta-feira, foram mais de 300 alcoolemias constatadas. A Carteira Nacional de Habilitação agora tem validade de 10 anos, né? O que muda agora, o que facilita na vida do motorista, se facilita? Vamos lá. Essa alteração foi promovida por força da Lei 14.071, de 13 de outubro de 2020. Primeiro, existe uma facilidade no tocante ao lapso temporal maior para a realização daquele exame físico-mental. Então, para a população, de um modo geral, quando você tem essa ampliação no prazo, você tem aí a ida desse cidadão em menor número a clínicas. É importante que a gente deixe aqui claro que essa alteração ela depende da idade do condutor, porque o parágrafo 2º da lei, ele diz o seguinte, que a cada 10 anos, no caso do condutor ter idade inferior a 50 anos de idade.
Quando ele tem idade superior a 50 até 70 anos, inferior a 70, a cada 5 anos. E com idade superior a 70 anos, a cada 3 anos de idade. E também para os trabalhos administrativos do Departamento de Trânsito, isso aí tem um reflexo porque a gente vai emitir um número menor de habilitações por lapso temporal, né? Uhum. Isso começa a valer a partir, por exemplo, minha carteira de habilitação está para vencer, na próxima renovação já vai ter essa mudança? Como é que funciona a validade, né? Muito bem. O artigo 7º da lei, ele estabeleceu aquilo que nós conhecemos como vacácios legis, aquele período em que a lei, o lapso temporal entre ali, a publicação da lei e a sua efetiva validade. E ele estabeleceu um prazo de 180 dias. Como a lei foi publicada no Diário Oficial da União no dia 14 de outubro de 2020, esse prazo começa a valer, essa ampliação começa a valer a partir do dia 14 de abril de 2021. Ótimo. E quando a gente fala de mudança de pontos, doutor, subiu agora para 40 pontos o número que a gente pode receber na carteira de habilitação. Isso tem algum reflexo no trabalho dos Detrans? A princípio, o Detran continua executando suas atividades normalmente. É óbvio que com uma maior pontuação, aquele condutor que antes poderia ter sua habilitação suspensa ao atingir 20 pontos, nos moldes de hoje, após aí o início da validade da norma, não vai ter a suspensão da habilitação. Mas é importante também registrar aqui, Evelyn, que quando a norma fez essa alteração proporcional aí do aumento de pontos, ela estabeleceu o seguinte: o indivíduo que tem ali 20 pontos, mas que tenha cometido 2 ou mais infrações graves, ele está sujeito sim à suspensão. Aí ela fala logo em seguida: o indivíduo que tenha alcançado 30 pontos e caso tenha, só retificando uma coisa, tá? 20 pontos, 2 ou mais infrações gravíssimas, tá? De 7 pontos. O indivíduo que tenha 30 pontos e tenha uma infração gravíssima, ele está sujeito à suspensão. E no caso do indivíduo que tenha 40 pontos, que não possua nenhuma infração gravíssima. Então, não é só o fato dele ter 40 pontos ou não. Essas infrações gravíssimas, elas vão ser utilizadas aí como balizador, para saber se ele vai suspender com 20, com 30 ou com 40 pontos. Perfeito, doutor Gustavo. Muito obrigada pela participação no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Obrigado.